Olá, professor, tudo bem? A apresentação, o tema do nosso grupo vai ser Mudança Temporal e Espacial na Vegetação na Argentina de 1982 até o ano de 2015. Os componentes do grupo são Mel França, Sérgio Corrêa e Thalita Techelli. A gente fez a utilização do artigo Mudança Temporal e Espacial na Vegetação e sua interação com as mudanças climáticas na Argentina de 1982 a 2015. Esse artigo vai estar em referência no final. Começando pelos objetivos, né? Proteção da vegetação nativa, que vai ser, no caso, proibir o corte, promover o manejo sustentável da terra. Conscientização pública, que vai ter como objetivo sensibilizar sobre a proteção da floresta primária na Argentina. Recursos florestais, que é melhorar a qualidade e a quantidade dos recursos florestais na Argentina. O desenvolvimento sustentável, que vai contribuir para práticas de sustentáveis na silvicultura, que a gente vai falar mais aprofundado no decorrer do trabalho. E as mudanças na vegetação, que no caso vai estudar alterações locais e proteger o ambiente ecológico terrestre. Vamos falar da importância da vegetação nos ecossistemas terrestres, né? A vegetação, ela vai desempenhar um papel essencial como produtor nos ecossistemas terrestres, interagindo diretamente com fatores naturais como clima, água, solo, relevos, animais. E por meio da fotossíntese, as plantas vão converter o CO2, vai pegar o CO2, converter ele, e a água em oxigênio e matéria orgânica. Enquanto a respiração vai reverter todo esse processo novamente. E essas funções são cruciais para o armazenamento de carbono terrestre, o fluxo de energia e o equilíbrio ecológico global. Passar de novo. Vamos falar sobre os fatores climáticos que influenciam a vegetação. Temperatura, precipitação e a radiação solar são os principais impulsionadores climáticos que afetam o crescimento das plantas. Essas alterações, nesses fatores, no caso, né, vai ser impactadas diretamente a fotossíntese e a respiração das plantas. A temperatura mesmo, ela vai influenciar a evapotranspiração e a eficiência do uso da água pelas plantas. A precipitação, ela vai ter como papel a condição limitante em regiões áridas e semiáridas, como a Patagônia, que a gente vai falar também. Já a radiação solar vai fornecer energia para a fotossíntese, influenciando o crescimento e a morfologia das plantas no local. Por exemplo, as secas severas na Patagônia, que reduziram drasticamente a cobertura vegetal daquela área. Vamos falar sobre as mudanças climáticas de vegetação. As mudanças climáticas elas vão ter efeito misto sobre a vegetação, bem variado. Vamos falar sobre dois impactos positivos e dois negativos. Os impactos positivos, crescimento e fenologia. Em algumas regiões podem promover o crescimento vegetal e alterar positivamente a fenologia. No caso, os negativos vai incluir a degradação do solo e da vegetação e o aumento da vulnerabilidade ecológica e a intensificação das secas severas. Na Patagônia chilena, que a gente já mencionou, o aumento da temperatura e a redução da precipitação foram determinantes na diminuição da cobertura vegetal daquele local. Vamos falar também sobre as atividades humanas e vegetação. A atividade humana ela vai ter um papel crucial no crescimento ou da degradação da vegetação, né? As atividades que vai promover o crescimento vão ser a engenharia ecológica e florestação, que fornecem condições ideais, como água, solo fértil, e vai aumentar também, fazer o aumento da cobertura vegetal. E também temos como atividade que vai promover o crescimento, vai ser também a proibição do pastoreio, que protege áreas críticas. A Argentina é um país muito forte de agricultura, né, de pastoreio. Já as atividades que vão causar a desagradação vai ser a expansão agrícola, principalmente da soja, que é um país que a agricultura de soja é muito rica, e a intensificação da produção com pecuária na Patagônia, que resultaram em desmatamento, que eu já havia falado.
A transição da floresta para terras agrícolas no Chaco, se não me engano, é Chaco, mas não é mesmo, alterou o ciclo hídrico, prejudicando o crescimento vegetal daquela área. A sensibilidade do ecossistema na Argentina, a Argentina vai possuir um ambiente ecologicamente frágil e altamente vai ser bem sensível às mudanças climáticas e ao uso do solo, influenciado por fatores como a Cordilheira dos Andes, que lá tem, né, e eventos climáticos extremos, como o El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico na linha do Equador. Os problemas principais são as secas persistentes e eventos climáticos extremos, né? E o desmatamento severo, especialmente no norte do país, que vai ser mais forte, por conta da agricultura e tal. Os impactos vai ser alteração dos recursos de solo e da água e consequências para a agricultura e a segurança socioeconômica. Bom, vou falar também, dar uma breve entrada, uma breve introduzida no NDVI, que é o método de monitoramento. O NDVI o índice de vegetação por diferença normalizada, que é uma ferramenta importante para monitorar mudanças na vegetação. Relaciona-se à clorofila, produtividade líquida e área foliar, sendo ideal principalmente para estudar características espaciais da vegetação. O NDVI ele foi amplamente usado nesse estudo para avaliar a degradação do solo e os impactos de fatores climáticos e humanos sobre a vegetação. Eu trouxe um exemplo aqui nessa foto, que tinha no artigo, sobre essa foto, uma foto espacial de uma área que foi utilizada no NDVI, que é um método de monitoramento, para ter uma noção como que vai influenciar a clorofila, a produtividade líquida e a área foliar, que no caso a gente vai utilizar muito nesse aqui. Agora eu vou passar a palavra para o amigo Sérgio. Bom dia, professor. Eu vou falar sobre a metodologia utilizada nesse relatório, nesse estudo, né? Foi utilizada uma combinação de análise residual e coeficiente de relação para avaliar o impacto das mudanças climáticas nas atividades humanas na Argentina entre os anos de 1982 e 2015. Foi utilizado basicamente três métodos, que são análise de regressão linear, análise de correlação e análise residual. Na análise de regressão linear, perdão, esse método ele foi empregado para calcular as tendências de variação do NVDI e dos fatores climáticos, utilizando o método dos líneas quadrados. A inclinação da equação de regressão linear foi utilizada para representar a taxa de mudança ao longo do tempo, com significância estatística avaliada por meio de testes apropriados. Já na análise de correlação, ela foi utilizada para investigar a relação do NVDI e dos fatores climáticos, como temperatura, precipitação, radiação solar. E esse coeficiente de relação ele foi calculado para determinar fontes de relação entre essas variáveis, com significância também avaliada por testes. E já na análise residual, ela foi uma análise residual de regressão múltipla, que foi utilizada para avaliar o impacto das mudanças climáticas e das atividades antropogênicas no crescimento da vegetação. O NVDI previsto ele foi calculado com base em variáveis climáticas e a diferença entre o NVDI observado e o NVDI previsto foi utilizada para representar o impacto das atividades humanas. Eu vou falar também sobre o método de Gherkins. O método de análise residual desenvolvido por Evans e Gherkin permite distinguir entre os efeitos das variáveis climáticas e das atividades humanas sobre a vegetação. A abordagem consiste em modelar a relação entre o índice de vegetação por diferença normalizada e variáveis climáticas como temperatura, precipitação e radiação solar, para prever a variação esperada do NVDI. A equação para
calcular o NVDI previsto a essa daí, né, que está aí, que é o NVDI previsto é igual o coeficiente 1 vezes temperatura, mais o coeficiente 2 vezes a precipitação, mais o coeficiente 3 vezes a radiação solar e mais o erro residual. A diferença entre o NVDI observado e o previsto gera o resíduo, que indica o impacto das atividades humanas. Se os resíduos apresentarem mudanças significativas, conclui-se que as alterações são devidas a ações humanas. Eu vou falar também sobre o impacto das atividades humanas no impacto das mudanças climáticas e atividades humanas na vegetação. Aqui. Os resultados mostraram que as mudanças climáticas impactaram a vegetação de forma mista, promovendo o crescimento em algumas regiões e causando degradação em outras. Por exemplo, a Patagônia ela foi negativamente afetada pela precipitação extrema, muita chuva. E nos Pampas e Cuyo, a correlação positiva entre o NDI e a radiação solar favoreceu o crescimento vegetal. Atividades humanas como desmatamento, expansão agrícola, sobrepastoreio também desempenham um papel crucial na modificação do NVDI, particularmente em regiões como Pampa e Nia, onde a vegetação foi substituída por terras agrícolas. Esses métodos que eu expliquei aqui ajudaram a separar os efeitos dos fatores climáticos e antropogênicos, proporcionando uma visão detalhada e dinâmica da vegetação na Argentina. Bom, antes de citar os resultados de fato do artigo, eu vou ressaltar algumas coisas sobre o NDVI. Bom, o NDVI ele vai medir a saúde e a densidade da vegetação através das imagens de satélite e ele pode indicar a presença ou a ausência da vegetação no local. Se os valores obtidos forem acima de 0,05, quer dizer que há a presença de vegetação naquele local. Se os valores indicados forem menores que 0,05, vai significar que existe pouca ou nenhuma vegetação no local. Bom, os resultados apresentados no artigo foram separados primeiramente em mudança temporal e espacial do NDVI. Os autores vão citar a tendência anual, mensal e sazonal e a heterogeneidade espacial em relação ao NDVI. Todos os gráficos que vão ser apresentados a partir de agora foram retirados diretamente do artigo e tem função de ajudar a gente a entender essas considerações do autor. Bom, primeiramente ele vai falar sobre a tendência anual do NDVI. O NDVI, ao longo das décadas, ele apresenta uma queda significativa de menos 0,005 dele. Isso quer dizer que a cada década ele diminuiu um pouco mais, ele caiu um pouco mais. E o autor ele usa 2008 como um parâmetro de antes e depois de 2008. Porque em 2008, tanto na tendência anual quanto na mensal, foi um pico de alguma coisa. Então, assim, na tendência anual, até 2008, o NDVI ele diminui lentamente, atingindo uma média mínima de 0,35. No gráfico, a gente consegue ver isso. Ele se mantém estável até o ano de 2008, onde ele chega lá embaixo em 0,35. Depois do ano de 2008, o NDVI ele aumenta lentamente, gradualmente, ele volta a aumentar. Mesmo que esses valores eles só voltem para a média dos anos anteriores, ele aumenta depois de 2008. Bom, na tendência mensal do NDVI, primeiramente o autor cita que nos últimos 34 anos o NDVI mensal ele diminuiu significativamente. Então, ele faz esse mesmo comparativo. Até 2008, as mudanças no NDVI elas eram relativamente estáveis. Elas variavam entre 0,33 e 0,44.
No ano de 2008, ele, como já citado, ele chega num mínimo e depois disso, após o ano de 2008, o NDVI ele é considerado estável, atingindo baixos e altos fora dessa faixa de 0,33 e 0,44. Bom, a tendência sazonal que o autor fala do NDVI é em relação, né, às estações do ano. Na primavera e no inverno, o NDVI ele vai ter uma tendência de queda. Por que essa tendência de queda? Essa tendência de queda ela pode ser dada a partir da limitação dos recursos hídricos no inverno e na primavera, que causa uma desaceleração no crescimento das plantas e logo você vai ter valores de NDVI menores do que o normal. Já no verão e no outono, a diminuição é quase mínima, ela se mantém bem estável, porque nessas épocas do ano, nessas estações do ano, você tem os recursos hídricos menos limitados, de forma mais aberta para você. Então, as plantas não se afetam tanto com isso. Bom, depois disso, a questão da heterogeneidade espacial. Bom, os autores do artigo, eles chegaram à seguinte conclusão, que 71,38% do território argentino apresenta uma tendência decrescente de NDVI, ou seja, 71,38% do país da Argentina diminuiu a quantidade de vegetação e 28,62% apresentou uma tendência ascendente de NDVI. Então, só 28,62% apresentou um crescimento na vegetação no país. Bom, as amostras, no geral, mostraram variações temporais e espaciais significativas na vegetação e com tendências de aumento e queda em diferentes regiões e períodos. E a tendência geral da Argentina é de diminuição da cobertura vegetal nos últimos 34 anos. Então, ao longo dos últimos 34 anos, a maior parte da Argentina sofreu uma diminuição na cobertura vegetal. Bom, o autor também vai citar a correlação entre o NDVI e fatores climáticos. Os fatores climáticos que ele cita na pesquisa é a temperatura, a precipitação e a radiação solar. E ele só vai indicar uma correlação positiva ou negativa. Se esses fatores vão contribuir positivamente para o aumento, né, do NDVI ou negativamente para a diminuição do NDVI. Bom, em relação à temperatura, o autor chegou aos seguintes dados. 73,09% da área estudada vai ter correlação positiva entre temperatura e NDVI. E ele vai destacar as áreas do Pampas e da Patagônia Ocidental. Já 26,91% vai apresentar uma correlação negativa entre o NDVI e a temperatura. E ele vai destacar a área do leste da Patagônia. Já em relação à precipitação, o autor ele vai chegar aos seguintes dados, aos seguintes resultados. Que 64,02% da área estudada vai ter uma correlação positiva entre precipitação e NDVI, ressaltando a área do Pampas e o leste de Cuyo, e 35,98% vai ter uma correlação negativa entre o NDVI e a precipitação, ressaltando também a Patagônia Ocidental. Já no caso da radiação solar e o NDVI, a correlação vai ser muito semelhante com a da temperatura. A radiação solar é de extrema importância para o crescimento da vegetação por causa da questão da fotossíntese da clorofila, então é necessário para isso. Bom, o autor chegou aos seguintes resultados. Ele chegou ao resultado que 73,27% da área estudada vai ter uma correlação positiva entre NDVI e a radiação solar, exceto a área da Patagônia Oriental, que vai ser esses outros 20 e poucos % que apresenta correlação negativa. Exceto a parte da Patagônia, que vai ter uma correlação negativa entre o NDVI e a radiação solar. Em geral, os fatores climáticos eles tendem a ter uma forte correlação com o NDVI. E o clima da área também
vai tendencionar a correlação negativa ou a positiva. Em regiões áridas e semiáridas, geralmente você vai ter uma correlação negativa entre o NDVI e esses fatores, e os fatores climáticos. E em regiões subtropicais, a tendência a uma correlação positiva é maior entre o NDVI e os fatores climáticos. Bom, em seguida eu apresento os mapas do coeficiente de correlação do NDVI e os fatores climáticos. O primeiro mapa ele vai apresentar o coeficiente de correlação do NDVI e a temperatura. O segundo mapa ele vai apresentar o coeficiente de correlação do NDVI e a precipitação. E o terceiro mapa vai apresentar o coeficiente de correlação do NDVI com a radiação solar. E aí, pelo mapa, a gente pode ver que o mapa apresenta dos valores -1 a 1, indo de marrom a verde. E aí ele vai mostrar a distribuição da relação do NDVI com esses fatores climáticos. Bom, no geral, de uma forma geral, o impacto dos fatores climáticos no NDVI foi de 13,57% para o aumento do NDVI e de menos 5% para a diminuição do NDVI. Ou seja, os fatores climáticos eles contribuíram muito pouco para a diminuição do NDVI, para a perda de vegetação. E em relação ao aumento da vegetação não foi tanto, mas ainda assim é um número bem maior, a partir só dos fatores climáticos. O artigo, no geral, como um todo, ele vai dizer que a área total estudada, contando os fatores climáticos exclusivamente, a atividade humana exclusivamente e os fatores climáticos em conjunto com a atividade humana, ele tem o total da área, o total de 60% da área com tendência decrescente do NDVI e 39% da área com tendência ascendente. Então, 60% da área tem uma tendência de perda de vegetação e 39% da área tem uma tendência de crescimento da vegetação devido a todos esses fatores em conjunto. O artigo ele também vai quantificar o impacto dos fatores climáticos em conjunto com a atividade humana e ele chega à seguinte conclusão, que a atividade humana e os fatores climáticos conjuntamente impulsionam 17,33% do aumento do NDVI. Já esse mesmo conjunto, ele contribui com aproximadamente 50% da diminuição do NDVI. Então, o valor que ele contribui para a perda de vegetação é muito maior do que o valor que ele contribui para o aumento da vegetação. E isso é um problema, né? O NDVI da Argentina ele vai passar por uma variação muito extensa, principalmente negativa, por causa desse fator, desse conjunto de fatores, atividade humana e fatores climáticos, né? O autor também vai citar o impacto da atividade exclusivamente humana no NDVI, e aí ele vai dizer que exclusivamente a atividade humana, ela contribui com 25,28% para o aumento do NDVI e 26% para a diminuição. Mesmo sendo números muito parecidos, a atividade humana ainda contribui mais para a perda de vegetação do que para o crescimento da vegetação, o aumento da vegetação. O autor ele também cita possíveis causas, as possíveis atividades humanas que causam essa diminuição do NDVI. E nisso ele fala que o desenvolvimento econômico como um todo que gera a destruição do ambiente ecológico. Citando isso, ele dá alguns exemplos de atividade econômica do país que contribuem com a diminuição e com a degradação do solo no geral, a perda da cobertura vegetal, enfim, e afins, né? Ele cita o pastoreio excessivo como um problema. Ele cita o uso de pesticidas e herbicidas como um problema também. Ele cita a conversão das pastagens naturais em terras agrícolas ou em terras de pastoreio e principalmente a expansão da fronteira agrícola, que também gerou a perda da cobertura vegetal. No geral, ele cita sempre atividades que envolvem o uso irracional da terra com fins econômicos, o uso irracional e desenfreado da terra sem pensar nas consequências. E logo as consequências dessas causas, né, vão ser a perda e a erosão do solo, a degradação e a redução da vegetação
E pelo uso de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, ele também cita o risco de poluição difusa. Bom, e para concluir, o autor ele destaca 3 pontos. Que as mudanças climáticas e a atividade humana em conjunto, elas são responsáveis pela variação da vegetação. Que o clima extremo e o uso irracional da terra, eles são as principais razões de diminuição da cobertura vegetal. E algumas mudanças climáticas, exclusivamente mudanças climáticas, elas vão favorecer o crescimento da vegetação em algumas regiões. Então, o problema dos fatores climáticos, ele não os fatores climáticos exclusivamente não são um problema. Eles em conjunto com o ser humano que se torna um problema. E antes de finalizar, ele também deixa algumas sugestões do que pode ser feito para minimizar ou reduzir o impacto da atividade humana no NDVI, na diminuição do NDVI, na perda de cobertura vegetal e tudo mais, na perda de vegetação. Ele cita que podem ser feitas mais políticas de proteção ambiental e regulamentações de desmatamento, principalmente para proibir o corte de vegetação nativa, o manejo razoável da terra, como, por exemplo, o pastoreio rotacional, que vai melhorar a capacidade de suporte e qualidade do pasto, e principalmente a conscientização pública sobre a proteção da floresta, citando também que ela pode ser aumentada através de um sistema legal. Então, é necessário uma conscientização coletiva do país como um todo sobre a necessidade de proteger a vegetação dali e a floresta e a cobertura vegetal presente ali.